Por que que pagar as coisas financiado te arrebenta? Por que que pagar as coisas financiado é a pior opção? Você sabe o negócio? Olha só. Muitas situações, às vezes, você conversa com as pessoas e elas falam assim: não, cara, pagar financiado é o único jeito, cara, que tem. É a única forma que eu tenho. E você sabe que aqui no Brasil a gente até tem um jeito que as pessoas pagam pelas coisas, que é você pagar financiado no cartão sem juros. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você vai numa loja e não tem opção de você comprar à vista com um desconto maior do que é no cartão. Eu fui comprar uma tinta mesmo, esses dias agora, daquelas. É engraçado como é que é o mercado, né? Olha só, fui comprar essa tinta, e aí, antigamente eu comprava a tinta numa loja de uma fábrica local aqui, que a tinta saía mais barata. Vejam o que é o mercado. Saía mais barata e pintava mais. Por que pintava mais? Porque era mais barata, na hora que você ia somando tudo, dava para você pintar mais, né? Mais metros quadrados de parede. Mas o que aconteceu? Eu acho que essas marcas mais. As marcas maiores, né, mais poderosas, elas foram vendo isso e elas pegaram e fizeram linhas de tintas delas que rendem mais e são mais baratas. Aí, por exemplo, eu fui fazer a comparação da loja que eu comprava da fábrica aqui da cidade. A lata deles, de 18 litros, estava R$ 265. E aí eu fui olhar a tinta da marca grande, que, que pinta mais, a lata de 20 litros, e eu consegui por 328. E pela quantidade de metros que ela pinta bem mais do que a tinta que tem aqui da cidade, o que acontece? Sai mais barato comprar ela. E aí eu comprei. Precisei de comprar 4 latas dessa tinta, de 328. E aí eu tava conversando com a pessoa lá que me atende sempre, e ela falou comigo assim: olha, eu consigo fazer isso para você de 5 vezes no cartão. Eu falei assim: e no Pix? Ela falou: olha, esse já é o melhor preço. Então você vê que aqui no Brasil acontece realmente isso. Eu acabei pagando no Pix, sabe, porque realmente eu não gosto de pagar as coisas parcelado. Mas você vê que tem isso aqui no Brasil, né, cara? De fato tem. Né? Por quê? Porque nos outros países, nos países desenvolvidos, o parcelamento geralmente ele é feito pela empresa de cartão. Porém, aqui no Brasil, o parcelamento da empresa de cartão ele é muito caro. Então, o que aconteceu, acredito eu, né, que o que aconteceu foi que aos poucos o comércio local foi se adaptando e foi oferecendo esse parcelamento sem juros e acabou sendo uma coisa que se espalhou pela economia do país como um todo e hoje em dia domina a situação. Mas aí eu comprei do Pix mesmo, beleza, né? Mas o assunto aqui não é esse, o assunto é por que que você pagar parcelado é pior? Veja bem, uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte: você pagar parcelado, você está adiando o desconforto. Ou pior ainda, você está dissolvendo o desconforto. Veja bem, pega o caso da tinta. Fui lá comprar a tinta e as 4 latas deu lá 1.000 e alguma coisa, R$ 1.300. Vamos colocar o preço de R$ 1.300, ok? Deu R$ 1.300. 4 latas de tinta. Beleza. Eu paguei à vista. Eu pagando à vista gerou um desconforto. Ó, menos R$ 1.300 na minha conta. Agora, se eu pagasse de 5 vezes, esse desconforto seria muito menor. E vocês percebem uma coisa? Veja bem. Se a pessoa se acostuma a pagar parcelado,
tem certos desconfortos que a sensação que a pessoa tem é que eles são inexistentes, porque eles foram dissolvidos nos pagamentos. O que eu estou querendo dizer com dissolvido? Mas eles não foram dissolvidos. O pagamento real existe. É apenas a sensação do pagamento. Por quê? Porque o que está rolando? O que rola é o seguinte: suponha que você comprou um negócio de R$100 dividido em 10 vezes de R$10. Aí você vai falar assim: poxa, 10 vezes de R$10 não vai fazer diferença nenhuma. Porém, faz diferença. Por quê? Porque no final das contas, o que você gastou foram R$100. Entende? Então faz diferença sim. O montante que saiu da sua conta foi um montante de R$100. Entende? Então você tem uma sensação de não ter aquele desconforto. Você não tem o desconforto. Você tem a sensação de conforto. Mas o dinheiro que você gastou foi o mesmo. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: todas as vezes você vai fazendo isso, e aí você faz um compromisso. Essa que eu acho que é a pior parte. Você faz um compromisso para o seu dinheiro do futuro. Pensa bem, o tanto que isso é uma coisa ruim. O dinheiro que você nem ganhou ainda, você já está comprometendo ele lá na frente. Então é um negócio realmente terrível. Sabe? Porque significa que você terá menos dinheiro lá na frente. Porque uma coisa que eu percebo é o seguinte: para a gente ter conforto de guardar dinheiro, você tem que ter um conforto financeiro em relação ao dinheiro, sabe? Por exemplo, suponha que a pessoa ganhe 2.000 por mês e as contas dela fiquem em 1.000. E aí, isso é uma situação de conforto financeiro. Por quê? Porque a pessoa está sobrando a metade do que ela está ganhando. Aí o que ela faz? Ela pensa assim, ó: eu vou me divertir aqui com mais 300, e aí eu vou guardar 700, sabe? Então, assim, eu tenho 2.000 de salário, vou gastar 1.000 para pagar minhas contas, vou me divertir aqui com mais 300 e vou guardar 700. Agora, quando você vai comprando as coisas parcelado, a situação que muitas vezes você chega é essa aqui, ó. O cara ganha os 2.000, aí ele gasta 1.000 com as despesas, beleza. Aí de cartão vem mais 500, por exemplo, só de um monte de prestaçãozinha de cartão, vem mais 500, aí já virou 1.500. Aí ele gasta os mesmos 300 para diversão, beleza. E aí sobra 200 lá na conta dele. Esses 200 ele nem vê que sobra, muitas vezes. Fica lá, já entra para outro mês, aí ele nem investe, aí... Entende? Então, assim, é uma questão complicada, sabe? E, às vezes, essa situação que se criou aqui no Brasil, de você ter os pagamentos, às vezes, sem juros no cartão, que é uma coisa que pode ser boa em certas ocasiões, a gente vai usando isso e acaba sendo ruim para você em certos momentos. Porque você faz tanto compromisso pro seu dinheiro futuro, que o seu dinheiro futuro nunca sobra. E aí, como ele nunca sobra, você nunca vai conseguir juntar. Nunca vai conseguir guardar. Porque nunca vai sobrar. Então, assim, é uma armadilha sutil, sabe? Porque é uma armadilha emocional. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma armadilha emocional. Eu tô querendo dizer o seguinte: que ela te pega pela lógica. Porque, por exemplo, se você faz a conta,
a conta matemática, você chega na conclusão que é uma atitude inteligente você comprar. E aí que já te pega pelo emocional. Por quê? Porque você pensa assim, não, então é mais inteligente eu comprar no cartão. Por exemplo, pega essa situação da tinta. Por que que eu pagaria à vista, sendo que eu posso pagar parcelado o mesmo preço? Entende? Matematicamente, seria mais inteligente pagar à vista. Vai ter gente que falaria até assim, não, sabe o que você pode fazer? Você bota o seu dinheiro no CDB e aí você paga no cartão e aí você ainda vai ganhar dinheiro com esse dinheiro ainda. Entende? Vai sobrar ainda uma mixaria lá no CDB. Que o CDB tá dando 1%. Aí você coloca lá R$ 1.300, aí vai dar R$ 13 por mês. Aí você ainda vai acabar com um lucro ainda de R$ 50 no final dos 5 meses. Alguma coisa assim, mais ou menos assim. Eles vão te falar isso. E existe lógica matemática nisso? Existe. Mas o problema é, igual eu te falei, é emocional. E o problema é que você está fazendo compromisso pro seu dinheiro no futuro. Qual que é o problema emocional na hora que eu falo? Entendam. É esse aqui, ó. Você vai ficar confortável agora. Esse que é o problema. Então, você não vai lidar com os problemas de agora. Entende? Você vai pegar o problema de agora e você vai dividir o problema de agora pelos próximos meses. Dependendo da situação, você vai dividir o problema de agora até pelo próximo ano inteiro. E por que isso é um problema? Porque você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai fazendo isso com toda situação que acontece. E aí acontece uma situação que é até pior do que essa, que é o quê? Você faz isso simplesmente pelo conforto que é oferecido. Você não faz isso nem quando você precisa. Você faz isso não só com necessidades, mas você faz isso com vontades também que você tem. E aí, se você faz isso com vontades, o que ocorre? Aí você faz um compromisso maior ainda. Porque, por exemplo, pensa só. Quando você faz com necessidades, igual o caso da tinta, era uma necessidade. Eu preciso arrumar o imóvel para poder alugar novamente, então é uma necessidade. Mas se eu me acostumo a fazer isso, eu passo a fazer isso para minhas vontades também. Ah, eu quero um relógio novo, eu quero uma câmera nova, eu quero um telefone novo. Eu não vou lidar com aquele desconforto no momento que o problema é resolvido. Entende? Se você vai comprar um telefone de R$ 2.000 e você paga R$ 2.000 à vista, você está sentindo o real valor do telefone que você está comprando. Porque você vai ter que tirar do bolso os R$ 2.000. Agora, se você compra um telefone de R$ 2.000 em 10 vezes de 200 e você está dissolvendo isso, você tem a sensação que você pode comprar qualquer coisa. Ou muita coisa. Você não vai poder comprar coisas super caras. Mas dessas coisas do dia a dia, você vai ter a sensação que você pode comprar sempre. Isso é o motivo pelo qual eu não gosto de cartão de crédito. Porque ele é como se fosse uma casca de banana que você carrega no bolso, que você mesmo vai pegar e jogar na sua frente e escorregar nela. Entende? É uma armadilha que você carrega no bolso para você mesmo. E essa armadilha, ela se desenvolve através de uma coisa boa, que é te oferecer a possibilidade de pagar parcelado sem juros. Mas na verdade, ela acaba sendo uma coisa ruim, porque compromete o seu dinheiro no futuro e compromete você, dificulta você de colocar a roda dos juros compostos para rodar a seu favor. Porque para você colocar essa roda para rodar a seu favor, todo mês você tem que investir. E aí, só depois de anos que você vai ter uma sensação mais nítida disso. Então, como que você vai fazer isso? Se você está gastando com um monte de
coisas necessárias e desnecessárias no seu cartão de crédito todo mês. E ainda está achando que você vai ganhar milhas. Entende? Então é por isso que pagar as coisas parcelado sempre te joga para trás. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo.